Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Introdução aos 2 livros dos reis. Formando primitivamente uma só obra, esses 2 livros traçam-nos a história dos israelitas desde a morte de Davi, que devemos situar no ano 970, até a destruição de Jerusalém com a deportação do povo de Nabucodonosor em 587 a.C. Os autores dessa compilação de fontes, de origem e de épocas diversas, são-nos desconhecidos. A maior parte certamente já estava redigida no final do século VII. As fontes dessa compilação são mencionadas com frequência. A mais importante é a Crônica dos Reis de Israel e de Judá, composta sem dúvida de acordo com os arquivos dos 2 reinos. Com a morte de Salomão, em 931, o reino foi dividido em consequência da separação das 10 tribos do norte que se constituíram num reino independente, o qual, em 722, foi conquistado e deportado por Sargón II, rei da Assíria. O autor permite-se um julgamento sobre cada um dos reis, comparando-os com Davi, que ele considera um rei íntegro e fiel. O número dos reis julgados maus é muito superior ao número dos bons. Só Salomão, Asa, Josafá, Joás, Osias, Joatão, Ezequias e Josias escapam ao julgamento de reprovação, sendo os 2 últimos considerados, aliás, como verdadeiros modelos. Urge notar que o critério desse juízo se baseia quase que exclusivamente na fidelidade ao verdadeiro culto, de acordo com o espírito do Deuteronômio, colocando-se o autor num ponto de vista totalmente religioso. Os livros dos reis contêm, em conjunto com notícias mais ou menos desenvolvidas com respeito aos reinos sucessivos em Israel e em Judá, 2 trechos particularmente notáveis concernentes aos profetas Elias e Eliseu. 1 Reis 17 a 19 e 2 Reis 1 a 8. Esses 2 homens figuram entre as personalidades mais impressionantes de todo o Antigo Testamento, como grandes profetas, título esse já conferido ao próprio Samuel. Profeta não significa o homem que prediz o futuro, embora ocasionalmente o faça. Profeta significa o homem que fala em nome de Deus. É, antes de tudo, um pregador que exorta o povo a ser fiel ao seu Deus. No começo do livro de Samuel, o profeta chamava-se ainda vidente. Os profetas, portanto, falavam e agiam em nome de Deus, lembrando ao povo o seu destino e eram como que conselheiros privados dos juízes e reis. Recordam-lhes os deveres, censuram-lhes as falhas e encorajam-nos às generosas iniciativas. Desde Moisés até João Batista, os profetas foram as testemunhas do verdadeiro Deus e trabalharam em prol do mais perfeito monoteísmo. Investem contra a injustiça dos grandes e dos ricos, contra a inércia das massas populares. Viviam habitualmente como os seus contemporâneos e exerciam uma profissão particular.
Havia, entretanto, vários agrupamentos de profetas, análogos e comunidades religiosas, vivendo os discípulos em torno de um mestre e levando uma existência frugal e apartada do convívio dos homens. Nas narrações sobre Elias e Eliseu, faz-se menção dessas corporações que, em todo caso, se limitam a um ministério meramente oral. Só do 8º século em diante é que alguns profetas começaram a redigir as suas mensagens. Aliás, essa redação foi simplesmente acessória. Faziam-se compreender o que era o principal. Nos livros de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel, são narradas estranhas ações, às quais os profetas recorriam com o fim de chamar a atenção. O porte de um jugo, o vaso quebrado, posições e gestos insólitos, etc. Essas ações são simbólicas e, muitas vezes, os próprios profetas as comentam numa linguagem inteligível aos espectadores. Esses homens de Deus eram notáveis reivindicadores. Tenha consciência despertada de não pregarem doutrina nova. Sua missão consistia em lembrar ao povo os termos do contrato da aliança que os ligava a Deus. Mas pretendiam revelar aos seus ouvintes o verdadeiro sentido dos acontecimentos que os envolviam, sentido esse que aparece em sua perspectiva de eternidade. Esses acontecimentos eram outros tantos sinais. Cada derrota, cada revés é um castigo e um apelo. Cada libertação é uma demonstração da graça e da fidelidade de Deus. Outros profetas são ainda mencionados nos livros dos reis. Aias, de Silo, 1 Reis 11, um profeta anônimo, capítulo 13, Simeias, capítulo 12, Jeú, capítulo 16, Miqueias, homônimo do profeta escritor, capítulo 22, Isaías, o grande profeta, cujos oráculos lemos na Bíblia, 2 Reis 19, e a profetisa Hulda, capítulo 22. Lendo as narrações contidas nos livros dos reis, pode surgir a ideia de que os governos não poderão subsistir com uma verdadeira estabilidade, se aqueles que detêm o poder não forem e não permanecerem fiéis à palavra de Deus. A missão dos profetas consistiria então, principalmente, em lembrar-lhes essas obrigações e em velar pela sua observância. Fora das 2 seções que dizem respeito a Elias e a Eliseu, os livros dos reis encerram ainda notáveis passagens. O reino de Salomão, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5, capítulo 9, versículo 11. A dedicação do templo, capítulo 8. A divisão do reino, capítulos de 12 a 14. A história de Acabe, capítulos 20 a 22. A história de Atalia, 2 Reis, capítulo 11. A origem dos samaritanos, capítulo 17. A invasão dos assírios, capítulos 18 a 20. A descoberta do Deuteronômio e a reforma de Josias, de 22 a 23. O fim de Jerusalém, de 24 a 25.